Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar aqui uma música, vamos aprender inglês com uma música que muita gente acha que fala uma coisa que ela não fala. A gente vai analisar a música de Leonard Cohen chamada Hallelujah. Então muitas pessoas acham que se trata de uma música necessariamente cristã ou gospel, etc. E quando elas conhecem a letra, elas ficam surpresas. Será que essa letra é de fato gospel? Vamos dar uma analisada, vamos entender o significado, porque muitas pessoas falam: Meu Deus, que coisa linda, né? Estamos aí falando de Deus, etc. Será que é isso mesmo que a gente está fazendo? Então, hoje nós vamos analisar e vamos aprender, é claro, um pouquinho de inglês justamente com essa música. Como sempre, eu vou começar lendo a letra, é legal para você entender um pouquinho da pronúncia, porque às vezes cantando a pronúncia dá aquela alterada. Os cantores, eles de fato muitas vezes mudam não só a entonação da palavra, mas mudam até um sonzinho da palavra aqui e ali para caber na música. É a questão de melodia, a questão de ritmo e tudo mais, né? Então é bem comum que essas alterações ocorram nas músicas. Então eu leio para você entender direitinho. É legal você pegar, ouvir a música, ler a letra, depois fazer isso várias vezes para treinar bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui dessa música de Leonard Cohen. Então vamos lá. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. É um tipo de música que é difícil ler sem cantar, né? The minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 etc. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. A coisa fica. Vai, né? Desenrolando. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really? What's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Música muito interessante, muito interessante. Então vamos análise aqui de alguns pontos gramaticais e também eu vou explicar, claro, algumas expressões e palavras, né? Vamos entender também alguns vocabulários aqui. Então vamos lá, continuando aqui, né? Primeira linha. Now I've heard there was a secret chord. Então, primeiro, qual é o tempo verbal disso aqui? É um tempo verbal que eu falo muito com os meus alunos, muito, 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 muito. Que é o present perfect. Tá? Então, e as pessoas têm muita dificuldade de entender. Os brasileiros, especialmente, têm muita dificuldade de entender o que é o present perfect, que é aquele que eu tenho o sujeito, né? Então eu tenho o subject, o verbo to have e mais outro verbo no particípio. Outra coisa que as pessoas entendem errado é confundem o passado simples, né, o simple past, com o participle. Tem gente que chama até o participle de past participle, mas aí é uma discussão distinta. Mas aqui então temos I've heard, tá? Vamos lá. Esse I've heard, ele tá no que a gente chama de present perfect. Isso daqui é importantíssimo. I've heard é simplesmente I have heard. Tá? I have heard é a mesma coisa, né? Só que tá de maneira abreviada. O que é esse I've heard?
Não é. Muitos brasileiros já pensam assim: ah, I have, eu tenho, heard, ouvido, eu tenho ouvido. Não. Apesar de que, às vezes, de maneira assim bem geral, essa ideia possa ser expressada através do present perfect, eu recomendo que as pessoas primeiro dominem o entendimento do present perfect ah, com a ideia de passado. Né? A verdade é que, assim como muitas coisas, nós não temos o present perfect no português, mas de maneira geral é melhor a gente começar entendendo ele como se fosse um passado. Mas é claro que ele não é como o passado simples. E por que não? Porque geralmente eu trabalho primeiro com os meus alunos dois sentidos do present perfect. E um desses sentidos é justamente o passado, uma ação passada com consequências no presente. E isso também confunde muitas pessoas. Fala, meu, o que é a consequência? Né? O que é essa tal consequência no presente? Então veja só, muita gente confunde, acha que a gente está falando de uma ação que continua no presente. Não, a ação acabou. Só que nós temos a consequência dessa ação no presente. Então, primeiro nós temos que refletir para você dominar o present perfect. Nós temos que refletir, nós temos que começar a entender melhor esse conceito de consequência. Uma das maneiras que nós temos para isso é se perguntando o que mudou com essa ação. Veja, a maioria das ações, se você faz uma ação intencionalmente, você está buscando um resultado, você está buscando uma alteração de alguma coisa. Por exemplo, quando você anda porque você quer se locomover, ou seja, você quer ir para outro lugar. Então a consequência de andar geralmente é você está em outro lugar ou, por exemplo, você está cansado. Essas são as consequências naturais do verbo andar. Então, toda ação, principalmente se ela é intencional, se você busca uma ação, você está, na verdade, buscando a consequência da ação. Correto? Se você pudesse se locomover com algum poder diferente, você usaria. Então, andar, na verdade, é simplesmente buscar uma consequência, que é a consequência que é, por exemplo, ou se exercitar, ou é estar em outro lugar e assim por diante. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Comer, por exemplo. Para que você come? Você come para ficar satisfeito. Então, quando a gente usa o present perfect, uma das ideias não é a única ideia, tá bom, gente? Aqui é só para analisar aqui conforme a música. Uma das ideias do present perfect é justamente essa ideia. Eu falo de uma ação. A ação já acabou, gente. Já acabou. Muita atenção com isso. Tem gente que confunde isso o tempo inteiro. A ação já acabou. O que fica no presente é a consequência. Tá? Então veja só, quando eu falo I have eaten, ou seja, eu comi, eu vou entender que o ato de comer já acabou, só que eu ainda estou satisfeito. Tá? Essa é a ideia. Quando você ouve alguma coisa, o que, que acontece? Você sabe de alguma coisa, você, é. Aqui ele está dizendo assim, now I've heard, eu ouvi. Ou seja, quando você ouve algo, você recebe uma informação. O que ele está dizendo é que ele já ouviu, não é que ele está ouvindo, ele já ouviu, acabou, a ação acabou. Só que a informação que ele ouviu ainda está relevante nesse discurso, ainda tem a consequência, ou seja, ele ouviu e não esqueceu daquilo que ele ouviu. Portanto, a consequência de ouvir ainda está no presente. E é comum que esse caso seja usado com expressões de tempo como now, que é o agora, at last, ah, enfim, são várias expressões que a gente libera até no material. Se você segue o curso aqui, você já deve ter acesso ao material. E lá tem os usos comuns do present perfect, tá bom? Eu gosto de separar em dois. Tem gente que separa em mais, mas eu acho que acaba ficando mais confuso do que, do que separar só em dois. Separar em dois a gente consegue fazer dois entendimentos que são diferentes, mas que basicamente vão abranger todos os outras divisões, tá?
Outra coisa que as pessoas falam muito do present perfect é que é um passado recente. Não necessariamente. Se a gente entende que ele é um passado com consequência no presente, a gente vai ver que naturalmente, quanto mais recente uma ação, maior a chance de ter consequência. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, está falando da mesma ideia de ser uma ação no passado com consequência no presente. De novo, se a gente pegar a ação de comer, quanto menos tempo faz que eu comi, maior a tendência de que eu ainda esteja satisfeito. Ou seja, existe uma tendência, mas não é uma regra, existe uma tendência que eu tenha comido recentemente. Mas é dentro o que eu quero que vocês entendam é isso, que está dentro da mesma ideia. Uma ação no passado com consequência no presente, muitas vezes vai dar ideia também de um passado recente. Mas é uma tendência, não é uma correlação 100%, mas está ali no mesmo, engloba a mesma coisa. Então o que ele fala? I've heard there was a secret chord, ou seja, eu ouvi, né, fiquei sabendo, vamos colocar assim, fiquei sabendo que havia um coro secreto, né, that David played and it pleased the Lord. Então aqui a gente já vai para as imagens bíblicas, né, que Davi Golias, provavelmente, né, tocou e agradou ao Senhor. Né? Então aqui até parece mesmo que se trata de uma música gospel. But you don't really care for music, do you? E aí ele fala assim, mas você não liga pra música, liga? Tipo, você realmente não se importa de verdade com música, né? It goes like this, the fourth, the fifth. Então, ela vai assim, a música, né? Provavelmente ele tá falando assim, ela se comporta dessa maneira, ela vai assim, né? The fourth, the fifth, ou seja, a quarta e a quinta. Provavelmente está falando de nota, aí a gente entra numas coisas que eu não entendo necessariamente, que é da música, né? The minor fall, the major lift, que é a menor, por exemplo, acredito que seja nota maior, nota menor, né? A gente sabe que tem escala musical. Então, a nota menor cai e a maior sobe, né? Então, fazendo e a outra nota subindo. The baffled king composing hallelujah, ou seja, o rei atordoado, né? Baffled, it's alguém que está atordoado, confuso. Então, o confuso rei compondo aleluia, 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 aleluia. Your faith was strong, but you needed proof, ou seja, sua fé era forte, mas você precisava de provas. Então, provavelmente para acreditar em Deus, talvez, ou em qualquer outra coisa. You saw her bathing on the roof. E aí a coisa fica meio estranha, porque a gente muda aqui um pouquinho o direcionamento da coisa. Ele diz assim: você a viu tomando banho no telhado. Ela se banhando, bathing, né? On the roof. Né? On the roof. No telhado. Você a viu tomando banho no telhado. Her beauty and the moonlight overthrew you. Então, her beauty, lembre, gente, beauty, substantivo, o adjetivo é beautiful. Então, beauty, substantivo, beautiful, adjetivo. É muito comum que a gente faça o quê? Para transformar um substantivo em adjetivo, é muito comum que a gente coloque esse full no final, né? Por exemplo, mais alguns exemplos aqui. Color, colorful, tá? É outro exemplo. Que mais? Color, colorful, beauty, beautiful, né? Enfim, é que na hora é difícil às vezes puxar, mas é bem comum essa terminação para transformar um substantivo em adjetivo. Então, veja só, muita gente acha que isso daqui é o full de cheio. Não, porque veja só, é só um L aqui, não são dois L's, tá? Mas é bem comum
que a gente use isso. Ou seja, se você vê, caso você veja, né, se você vir uma palavra terminada em full, veja só, um L só, simple L, pode ter certeza que ali vai ter um substantivo. Ou seja, se você vê a palavra beautiful, pode apostar que a palavra que é o equivalente ao substantivo vai ser só beauty. Se você vir colorful, pode acreditar que existe a palavra color. Que mais? E assim por diante. Essas terminações são bem comuns. É igual ness, né? A mesma coisa, só que ao invés, por exemplo, quando a gente pega um adjetivo e quer transformar em um substantivo. E aí tem muitas palavras que vão terminar em ness, tipo happiness. Happiness é a felicidade. Happy é o adjetivo. Então esse ness é quando a gente transforma um adjetivo num substantivo. Darkness, dark, adjetivo, darkness, substantivo. Quer dizer que eu posso colocar esses sufixos em qualquer palavra para eu transformá-las? Claro que não. Isso a gente faz de acordo com o que já é estabelecido no vocabulário do inglês. Mas são conjuntos de terminações que são bastante comuns aí, então é interessante a gente saber. Então, her beauty, né, sua beleza, ou seja, a beleza dela, and the moonlight, e o luar, né, a luz da lua, o luar, overthrew you, tipo, te derrubaram, tiraram do chão, sabe? Você ficou meio doido quando você viu ela lá tomando, se banhando no telhado e a luz do luar, né? E aí ele diz, she tied you to a kitchen chair. Ela te amarrou, ela te prendeu a uma cadeira de cozinha. Aí você fala, olha, talvez a música já não seja tão mais gospel assim. Quer dizer, a gente ainda pode derivar dela um sentido religioso, porém, talvez não tão puro quanto as pessoas pensem, né? A priori, né? She broke your throne and she cut your hair. Então, ela quebrou o seu trono e ela cortou o seu cabelo. Então, provavelmente aqui, ele está fazendo um jogo com algumas histórias da Bíblia, mas também com relacionamentos, com a ideia de que quando ela fala que she broke your throne and she cut your hair, muito provavelmente está fazendo uma referência a Sansão e Dalila. Então, um homem que se apaixonou por uma garota e ela foi lá e cortou o cabelo dele, entre aspas, tirou, né, o poder dele, tirou a força dele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ainda pode fazer alguns paralelos com histórias bíblicas ou fazer um paralelo com interpretações um pouco mais religiosas, aqui ele está fazendo, a gente também tem outra camada, né? Uma camada um pouco mais de relacionamentos e tudo mais, tá? And from your lips she drew the hallelujah. Então, ela te prendeu na cadeira, ela cortou seu cabelo, ou seja, ela tirou sua força e te deixou, né, submisso, né? Isso que ele basicamente está dizendo aqui, é o que eu entendo pelo menos. Se você discorda, você comenta aqui embaixo. E ela tirou da sua boca o aleluia, né? And from your lips, e de seus lábios, né, ela tirou o aleluia. Ou seja, o cara tá lá amarrado, etc. E mesmo assim tá falando aleluia. Entenda como você quiser essa parte. You say I took the name in vain. Você diz que eu falo, que eu, ao pé da letra aqui, né, que eu peguei, que eu levei o nome em vão, né? I don't even know the name. Eu sequer sei o nome. Tá? Eu sequer sei o nome. But if I did, mas se eu soubesse, né? If I did, mas se eu soubesse. Porque esse did, ele está servindo, na verdade, como substituto do to know, que é o saber ou conhecer. Então é muito comum usar o to do quando você tem o primeiro verbo citado, aí você só usa o to do para confirmar, né? Por exemplo, I don't know the name, but if I did, né? Então,
eu não sei o nome, mas se eu soubesse, né? Bem, ele fala, well, really, what's it to you? O que que é? O que que ele é para você, né? O que que é esse nome para você? Mesmo que eu soubesse esse tal de nome aí, que eu não sei, o que que ele representa para você? It doesn't matter which you heard. Não importa qual você ouviu. The holy or the broken hallelujah. Se foi o aleluia sagrado ou se foi o, como eu poderia dizer, aqui ao pé da letra seria o quebrado, né? Mas é como se fosse o se foi, se você, não importa se você ouviu o aleluia sagrado ou se você ouviu o aleluia profano, vamos dizer assim. Né? Esse broken é um quebrado, mas é como se fosse, a gente pode entender como um aleluia profano. Então ele está falando, cara, não importa se você ouviu, né, o aleluia profano ou o sagrado. Então, muito provavelmente, eu e aqui eu estou fazendo mais uma especulação, porque por mais que você entenda cada parte, tem algumas dicas, tem algumas ideias que o escritor, o compositor da música, que realmente sabe o que ele está falando. Mas ele provavelmente está fazendo um jogo desse aleluia ser uma, uma, uma coisa vinda de uma ideia sagrada realmente, ou de uma coisa profana. Então aqui é engraçado que parece que é como se ele já previsse a interpretação que muitas pessoas dariam a essa música. Porque ele está falando, não importa qual você ouviu, se foi o aleluia profano ou se foi o aleluia sagrado. Então, a gente acaba fazendo até um paralelo com a verdadeira música, porque muitas pessoas levam essa música para o lado sagrado. Mas se você analisar, como nós estamos fazendo aqui, alguns detalhes, pode ser bastante profana, né? Pode ser uma letra bastante profana. Inclusive, o Leonard Cohen, se eu não me engano, ele era budista, tá? Não é cristão, não. Tá? Então, a chance de realmente ser uma música gospel diminui quando a gente sabe que o cara não é, de fato, cristão. Ou não era, nem lembro se ele tá... Deixa eu... Ele morreu em 2016, né? Então, ele não era cristão, tá? Bom, depois a gente tem aqui, aleluia, aleluia, aleluia. I did my best, né? Eu fiz o meu melhor. It wasn't much, mas ele não era muito, né? Tipo, o meu melhor não era suficiente, não era muito, né? I couldn't feel, so I tried to touch. Eu não conseguia sentir. Provavelmente, talvez, uma questão de fé, ou não sei, a gente tem vários caminhos para interpretação aqui. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. Então eu não conseguia sentir. Eu tentava tocar. Então tá falando, claro, lá no começo ele também fala de your faith was strong, but you needed proof. Então ele, ou seja, sua fé era forte, mas você precisava de prova. Essa frase também conversa com isso, porque ele fala, eu não conseguia sentir, então eu tentava tocar, né? Ou seja, ele tentava sentir algo concreto. Tá? I've told the truth, I didn't come to fool you. Então eu contei a verdade, eu não vim aqui enganar você, eu não vim aqui fazer você de bobo. Então, I've told the truth. Que tempo é esse? Se você ficou esperto, está sabendo que aqui é de novo, mais uma vez, o present perfect. De novo, aqui estamos falando de uma ação no passado com uma consequência no futuro, ou uma consequência no presente, tá? Ação no passado, consequência no presente. And even though it went all wrong, e apesar de tudo ter dado errado, I'll stand before the Lord of Song, e eu me colocarei diante do Senhor da música.
Esse before, gente, é um pouco complicado para o brasileiro também, porque quando a gente fala de tempo, o before é antes. Mas quando a gente fala de uma noção espacial, eu estou falando de diante. Então, mesmo assim, eu me coloco, me posiciono diante do Senhor da música. Okay? With nothing on my tongue but hallelujah. Com nada em minha língua, a não ser aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a nossa interpretação, é mais, é claro, a gente sempre pode derivar várias explicações aqui da música, entender as nuances e tudo mais, mas o importante é tirar algumas lições de inglês dela, né? Então, se você acha que você sempre pensou que ela fosse uma música gospel ou alguma coisa assim, comenta aqui. Se você acha que ela é realmente profana, se você acha que é uma blasfêmia, deixe seu comentário aqui, deixe sua sugestão de música pra gente analisar também. E é isso aí, até a próxima. Valeu!